Bom, esse é o painel inicial do dashboard, né, do Reparotec. Aqui a gente tem alguns dados para gestão que ficam a critério só da gestão, o técnico ele não visualiza. Então a gente tem aqui alguns cards, né, que indicam aqui, por exemplo, o faturamento de hoje, incluindo parcelas ou contas recebidas hoje, né? Faturamento mensal, parcelas e contas recebidas, né? Ticket médio das ordens de serviço, sempre com um comparativo, tá? Com o mês anterior, para a gente fazer uma diferenciação se tá bem, se não tá. Ordens de serviço, contando pelo status, né, de cada um. Novos clientes do mês, ou seja, sempre fazendo um comparativo com o mês anterior também. Formas de pagamento, lembrando que forma de pagamento ele leva em consideração as ordens de serviço finalizadas. Temos aqui também custos de produtos utilizados, né, nas ordens de serviço, total de lucros de produtos, total de vendas de produtos, vendas de serviços, descontos concedidos e total em fretes. Tá? Mais abaixo a gente tem dois gráficos, um para as vendas por semana, então ele se diversifica aqui em 4 semanas para dizer como é que tá. Performance do time técnico. Então aqui eu tenho só um técnico, mas quando tem mais de um, ele faz todo um comparativo para saber, né, quem é que finalizou mais ordem de serviço. Mais abaixo a gente tem o calendário de ordem de serviço. Então eu posso estar mudando de mês, tá aqui. E aí, ó, tem uma ordem de serviço aqui, tem aqui também, eu posso clicar, tá? Vamos lá. Outro ponto muito importante é que nessa tela aqui, ela é mais para gestão. Então, tendo em vista que o gestor ele vai ter uma tela grande e ele quer ficar vendo sempre antenado ali de como tá a assistência técnica de forma fácil ali, de forma rápida. Então ele tem duas opções. Essa para deixar essa tela do dashboard no modo escuro, para ficar melhor para visualizar. Eu tenho também esse botão aqui para expandir, ou seja, ele fica maximizado 100%, tá? Que é muito bom. E a cada 1 minuto, essa barrinha de progresso aqui, tá? A cada 1 minuto ele vai recarregando para atualizar os dados para que a gente sempre esteja antenado do que está acontecendo. Vamos lá. Outro ponto são os orçamentos. Então, eu tenho aqui a lista de orçamentos, tá? A gente tem o cliente, a descrição, data de entrada total e o status. Eu tenho também aqui os filtros que eu posso trazer por status, um período, né? Cliente. Eu tenho aqui também o botão para novo orçamento, então eu posso selecionar ou adicionar um novo cliente, tá? Posso definir o status, o problema relatado pelo cliente. Aqui é bastante imprescindível que você detalhe bastante, porque é com base nesse problema relatado que a inteligência artificial ela vai gerar uma possível solução desse problema, de acordo não só com esse problema relatado, mas também com o equipamento. Outra aba também aqui é o equipamento. Então eu tenho aqui a descrição, marca, modelo, número de série, periféricos, tá? Eu tenho aqui também os produtos e serviços que eu vou precisar trocar para resolver esse problema. Por exemplo, o cliente chegou com o celular com o celular trincado, né? A tela trincada. Então eu sei que, pô, se é um iPhone XR, eu vou precisar trocar o display dele e também adicionar aqui e realizar uma troca de display aqui no serviço, né? Então assim a gente sabe mais ou menos quanto é que fica, né? Ao gerar esse orçamento, automaticamente é enviado para o e-mail do seu cliente um link contendo é, a forma dele aprovar ou negar esse orçamento. Caso ele deixe o equipamento lá, não precise voltar na sua assistência técnica para aprovar. Ele pode aprovar de casa, né? Então ele recebe esse e-mail aqui, tá? Bem padronizado. Então quando ele clicar em visualizar orçamento, ele vai justamente para essa tela. E não precisa de login, tá? É com base no código do orçamento. E ele pode rejeitar o orçamento ou aprovar. A partir do momento que ele aprova, é gerado um alerta no sistema para que a gente consiga entender, não, tá, o cliente aprovou. Então eu vou lá, clico, ele já me leva para cá. Com isso, com o status aprovado, eu consigo gerar uma ordem de serviço. O botão não vai estar aqui, tá? Mas quando aprovo, eu consigo gerar essa ordem de serviço e aí ele leva a gente para cá. E essa é a tela de ordem de serviço. Ela se parece muito com a do orçamento, só que com alguns detalhes assim que eu vou explicar. Temos o filtro igual, só que esse eu consigo filtrar por prioridade, o técnico responsável, marca, modelo, número de série e e-mail do equipamento, né, o e-mail. Eu tenho aqui
duas abas. A primeira é a lista de ordens de serviço que estão cadastradas no sistema. E eu tenho esse board. Esse board ele só aparece para o time técnico, para o gestor técnico, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho apenas um técnico. Se eu tivesse mais de um, ele ficaria aqui, né? Coluna por coluna. E qual é o intuito desse board, né? É para entender qual técnico meu tá com mais ordem de serviço, qual não tá, para eu fazer um balanceamento. Então eu posso clicar nessa ordem de serviço que vai aparecer e ele já traz uma contagem geral de quantas ordens de serviço esse técnico tem, tá? Então vamos lá, eu posso vir visualizar aqui a ordem de serviço. Quando a gente gera a ordem de serviço, ele traz esse campo aqui, que é a análise feita pela inteligência artificial. Como eu falei, é com base no problema relatado e o equipamento. Então a gente cria uma possível solução um possível cenário para onde o técnico pode estar direcionando seus objetivos ali para solucionar o problema mais rápido, né? Então é bem massa essa funcionalidade. Então eu consigo aqui algumas informações. Eu tenho a data de entrada, a data de início, data fim, temos o status, ela está como finalizado, tá? Mas eu posso estar alterando. Eu tenho problema identificado, solução realizada. Essas informações, elas são a nível não só para a gestão da assistência técnica, mas quando a ordem de serviço é finalizada, por exemplo, se ela estava em andamento, eu finalizei, automaticamente é disparado um e-mail para esse cliente contendo o PDF dessa ordem de serviço, tá? Eu vou mostrar a vocês. Eu tenho aqui as informações do equipamento, agora com um detalhe a mais que são as imagens de anexo. Então eu posso estar selecionando no meu computador, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo pelo computador e utilizando o software por ele, né? Mas eu poderia estar no meu tablet e aí eu poderia estar tirando foto do equipamento e adicionando e isso funciona normalmente, tá? E na hora de emitir a ordem de serviço, fica muito mais cheio de informações e garante uma segurança de como o equipamento veio, como o equipamento ficou. E é uma segurança a mais para a assistência técnica, né? Temos aqui a lista de produtos que eu posso adicionar normalmente, tá? Eu tenho serviços também. As informações de pagamento, ou seja, atualmente a gente tem formas de pagamento, se teve desconto, se teve frete. Lembrando que essas informações elas aparecem lá no dashboard, por isso que é importante a gente preencher se vê ou não, porque fica mais fácil, né? Para a gestão. Todas as ordens de serviço elas possuem histórico, o seu cliente ele consegue acompanhar o histórico, você vai ver como, tá? E aí vamos lá. Quando é finalizada a ordem de serviço, o seu cliente ele recebe esse e-mail aqui, tá? Isso vai para o e-mail dele, acompanhado do anexo. Ao clicar, ele tem as informações da sua empresa, incluindo um QR Code. Quando o cliente, se ele imprimir isso, tá? Ele consegue, através do scanner, abrir diretamente o software do ReparoTech e acompanhar o histórico dessa ordem de serviço para entender melhor como é que foi, né? O problema ou a solução técnica, se trocou de técnico ou não, etc. Todas as informações ele consegue entender. Então tem as informações do cliente, tem as informações do equipamento, eu tenho prazos de garantia, né? Ou seja, eu tenho início, fim, garantia de 90 dias, né? Etc. Problema relatado pelo cliente, diagnóstico e solução técnica. Quando tem N é porque não foi preenchido, né? Mas enfim, ele vem aqui. Fotos do equipamento, então como a gente só tem uma foto apenas, ele só trouxe uma. Produtos e serviços trocados, né? Então a gente tem aqui, ó, display do iPhone, ele já vem aqui todo o preço pra gente, bem padronizado. Tem as formas de pagamento, data do pagamento, né? 25/11. A gente tem aqui o subtotal, 220, frete. E aqui aí vem as informações, né? Assinatura da empresa, para que você não fique precisando o tempo todo estar fazendo isso. Você pode também, além do seu cliente receber, né? Você consegue clicar em emitir ordem de serviço. Ele vai gerar, ó, o arquivo para a gente. Eu posso enviar novamente para o e-mail dele. Eu posso baixar ou mandar imprimir, tá? Que funciona normalmente. Temos aqui também recibo. Então, quando o cliente ele efetua o pagamento, você quer dar um recibo a ele, você pode emitir esse recibo, enviar para o e-mail dele, baixar, imprimir, do mesmo jeito que a ordem de serviço vai, o recibo também vai. E vai com as informações da sua empresa, tá? Com o nome do cliente, o valor, a forma de pagamento, a sua assinatura, o CNPJ, etc. Vai tudo certinho, tá? Para ele. Outro ponto muito importante é o financeiro. Então eu tenho aqui o parcelado, eu consigo cadastrar
contas parceladas para pagar ou receber. Com base nisso, eu consigo também fazer a gestão das minhas contas. Então, na plataforma você consegue cadastrar suas contas bancárias e definir aqui, por exemplo, eu tenho uma conta no Itaú que eu vou receber X valor nela. Então, se eu seleciono ela e dou baixa nesse pagamento aqui, ele automaticamente já incrementa o valor dessa conta, tá? Para a gente já saber como é que tá. E também mostra o extrato de como tá andando, né? Então, eu consigo, por exemplo, pagar, eu tenho aqui PVA, vamos lá, vamos colocar 2.000. E aí o total de parcelas ficou em 3 parcelas e o vencimento da primeira parcela foi para dia 10. Automaticamente ele já gera essas parcelas, eu posso estar definindo o status dela, tá? Normal. Eu tenho aqui também pagar e receber, são as contas a pagar e receber. Então eu posso cadastrar nova conta, do mesmo jeito do parcelado, eu também faço a gestão de contas, então eu posso definir a conta do banco aqui, para quando ele dá baixa, ele já descontar ou atribuir, tá bom? Eu tenho aqui, ó, um card de contas a pagar e quanto já foi pago, a receber e recebido, tem um saldo previsto, que é o saldo a receber menos o a pagar, então eu tenho o saldo disponível, que é o recebido menos pago, né? Eu tenho gestão de contas. Como eu não tenho nenhuma conta bancária, ele não aparece nada. Mas quando se tem conta bancária, ele vai mostrar aqui um card, tá? Por exemplo, Itaú, o valor dessa conta. E quando eu clico nela, aparece o extrato de tudo que aconteceu, tá bom? Eu tenho aqui também os relatórios. Eu tenho dois tipos de relatório, o operacional e o financeiro. Se eu clicar em pesquisar aqui, o operacional ele vai me mostrar um overview geral de como tá as minhas vendas, né? Ou seja, os produtos mais vendidos, eu tenho os serviços mais realizados, ordens de serviço por status e o tempo médio por técnico. É importante ter muitos dados, tá? Para que o cálculo seja exato. Eu tenho também os relatórios financeiros. Então aqui eu tenho formas de pagamento, né? Ou seja, total de pagamentos por forma de pagamento. Então eu tenho Pix, no Pix foi R$ 580, cartão de crédito nada, etc. Eu tenho o valor gerado por técnico, então digamos que eu tenha 10 técnicos e eu queira entender quem é que está produzindo mais e trazendo mais valor para minha assistência técnica, né? Então, esse Alberto ele trouxe R$ 580 esse mês, né? Esse período que eu selecionei aqui, foi nesse mês. E quantidade de ordens foram 3 ordens de serviço finalizadas. Tem o total recebido e pago, que é com base nos contas a pagar e receber, tá? Temos aqui também os cadastros da nossa aplicação, ou seja, eu tenho o cadastro de clientes, tá? Eu posso vir aqui cadastrar algumas informações dele. Lembrando que quando um cliente já tem ordens de serviço, se eu clicar aqui, ele já vai trazer essa nova aba. Então eu consigo saber todo o histórico de ordem de serviço daquele cliente. Eu tenho a minha lista de categorias, ou seja, eu tenho 2 categorias aqui. Então, se eu posso adicionar uma, dizer que ela é ativa ou não. Eu tenho um cadastro de técnicos. É o seguinte, com esse cadastro, o seu técnico consegue realizar login na plataforma e ter acesso às ordens de serviço e aos orçamentos. Os demais elementos ele não consegue, dashboard, financeiro, relatório, cadastro, nada. Só orçamentos e ordens de serviço, tá bom? Então eu posso cadastrar aqui, ele vai pedir um e-mail único, que é o e-mail normal, né, do técnico, senha, repetir senha, se está ativo ou não. Eu posso desativar o login dele, para que ele não faça mais login, é só desativar aqui que funciona normal, tá? Eu tenho um cadastro de produtos, ou seja, a gestão do meu estoque. Então eu posso vir aqui realizar uma pesquisa pelo nome do produto ou SKU, para facilitar. Eu tenho aqui, por exemplo, esse produto aqui, ó, bateria, código do SKU, tem a foto dele aqui que eu posso trocar também, posso deixar essa, tanto faz. Eu tenho o custo, preço e a categoria desse produto, tá? E um ponto muito importante que é o seguinte, é o notificar estoque baixo. O que é isso? Se eu defino sim, ele vai me pedir uma quantidade mínima para alertar. Atualmente eu tenho 100. Todas as vezes que eu finalizar uma ordem de serviço, ele dá baixa automática nos produtos que a gente utilizou, de acordo com a quantidade, né? Então, digamos que eu coloquei para ele notificar quando chegar em 10 essas baterias. Então, foi de 100 a 10, ele me gera uma notificação aqui, tá? Para eu conseguir entender, ó, tá acabando o meu estoque. Isso evita que a gente evite perda de peças e evite perder ordem de serviço, né? Que eu não consiga executar um serviço por não ter o produto. E aí faz o cliente esperar e, consequentemente, o cliente pode trocar de assistência e a gente perde dinheiro, né? Temos aqui também serviços, que são os serviços da minha assistência técnica, troca de display, bateria, etc. Temos o cadastro de conta bancária, que eu falei lá na questão da gestão de contas. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, Itaú, vou
colocar qualquer agência, qualquer número, tipo de conta corrente. O saldo inicial ela começou com 1.000, o atual também tá 1.000, tá? Salvar. Pronto, aí tá aqui. Então todas as vezes que eu fizer um pagamento, um recebimento de uma conta a pagar, um parcelado, ele desconta ou adiciona aqui a esse saldo, pra gente entender como é que tá, né? Então toda vez que eu vim aqui em financeiro, ó, ele aparece aqui essa conta corrente, e quando eu clico, como não tem nenhuma transação, acabei de cadastrar essa conta, né? Ele vai me listar aqui a descrição, data e o valor, tá? Então, outro ponto também é o seguinte, eu posso vir em configurações, aqui tá as informações da minha assistência técnica, com essas informações que a gente emite os documentos, né? Ordem de serviço, orçamento, recibos, etc. Então, eu consigo trocar a razão social, CNPJ, a logomarca, telefone, CEP, endereço completo, realizar uma assinatura, né? Por exemplo, se eu limpar aqui, eu consigo desenhar, se eu tiver no tablet fica melhor, tá? Eu consigo alterar minha senha aqui por essa tela também, né? Fica muito simples. Outro ponto também é que a plataforma em si, a gente utiliza o Stripe como checkout de pagamento, que é uma plataforma, é um gateway de pagamento muito seguro, muito eficiente. E a gente não lida com nenhum dado de cartão de crédito do cliente. É toda a plataforma que. A própria Stripe, né? Que executa os pagamentos. Então você informa eles. Tanto que quando a gente clica aqui, ó, cancelar a assinatura, eles abrem o painel deles. Então a gente não tem esse acesso, né? A gente só sabe os últimos dígitos, né? Do cartão para. Só para demonstrar, né? Tudo que eles mandam pra gente. E aí é tudo bem simples, eu consigo cancelar a assinatura a qualquer momento, eu consigo trocar a forma de pagamento a qualquer momento, cartão no caso. Ele já sempre me diz quando vai ser o próximo pagamento, ok? E é isso. Sempre que precisar, o suporte tá aqui pra resolver problema, né? Tamo aí pra resolver, né? Bom, outro ponto também é o cliente conseguir acompanhar o histórico da ordem de serviço. Então, se ele acessar o Reparotec, tá? Aqui, ele consegue ter essa opção aqui, ó, acompanhar a ordem de serviço. Quando ele clica, vai ser solicitado, né, o código da ordem de serviço e o telefone dele para validar que é ele mesmo, né? Então eu deixei já pré-preenchido aqui, ó. Quando eu clico em buscar, ele me traz o histórico dessa ordem de serviço. Então, ó, a ordem de serviço foi criada, em andamento, o problema identificado, o display estava com flat partida e a tela toda quebrada. Solução, foi necessário trocar a tela por uma original. E aí, ordem de serviço finalizada. Então ele consegue ter um panorama geral do que aconteceu naquela ordem de serviço, tá? Lembrando que quando ele escaneia, né, se você imprimir na sua assistência técnica lá, ele tá lá no balcão, tudinho, e aí você imprime, tem um QR Code na ordem de serviço que ao escanear, ele consegue vir para essa página já tudo preenchido, tá? Não precisa informar nada, já vem tudo preenchido e saber exatamente o histórico do que aconteceu com o produto dele. E aí você dá uma segurança maior do que foi feito, você tem um controle melhor também, tanto para a própria assistência quanto para o cliente.